Cheguei! E como você conheceu a Cássia? A Cássia eu conheci, ela tinha 19 anos. Ela tinha 19 anos de idade. Só que a gente conheceu num outro contexto. Na verdade, a tia dela era da nossa igreja, né? E ela foi, mas nunca troquei ideia com ela, nem assunto com ela. E aí passou muito tempo, nem ela comigo, nada. E aí foi a primeira vez que eu vi. Aí depois passou muitos anos. E aí... 4 anos depois. Foi o quê? 4 anos? 4 ou 5? Acho que foi 4 para 5 anos. Não, foi muito mais. Você tinha 19, 20, 21, 22, 23... É verdade. 24, foi na base disso aí. Aí... Foi no intervalo que eu já estava separado, eu fiquei 1 ano separado da minha antiga esposa. Eu não fiquei 7 anos, 7 anos foi no papel. Eu fiquei 6 anos com ela e 1 ano separado de corpo, porque ela não assinava o divórcio nem por um decreto. Isso aí foi uma vitória em Israel. Eu botei lá no Mundo da Lamentação e se cumpriu de verdade. Foi Jeová entrando na terra, porque não assinava, fiquei 1 ano sem assinar, mesmo separado 1 ano de corpos. E aí já passou o tempo, eu estava solteiro. Não é bom ficar um homem só, porque é uma brecha muito grande. Eu não nasci para ser solteiro. Eu gosto de dormir encostando um pé ali, uma perna ali. Só eu sou carente, eu não nasci para estar solteiro. E aí, foi onde a gente começou a se aproximar. Ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram, mas não foi nem de propósito, não. Foi uma mensagem que ela manda pra todo mundo. Tá dando em cima de mim, né? E aí... Cássia, como que foi dar em cima do pastor? Não, tô suave. Falou em língua, né? Se tu me canta, tu me leva. O quê? Cássia, por favor, fala ali, que eu quero saber. Vem cá, amor. Tu deu em cima do pastor, Cássia? Gente, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Ela ficou desconcertada. A minha tia era Gagueja membro da não. igreja dele. Chega mais pra cá, Cássia, chega mais pra cá. Gagueja não. A minha tia era membro da igreja dele e ela sempre me convidava pra ir conhecer a igreja. Aí ela veio, eu estudava, na época eu estudava, trabalhava, nossa, era a vida corrida. Ela, vem aqui, tem um pastor muito usado por Deus, você tem que ver o que Deus tá fazendo, né? Aí teve um dia que eu faltei a faculdade pra ir no culto. Só que assim, eu tava com a cabeça longe, pensando, né? Eu cresci na igreja, mas na época eu estava desviada, eu estava afastada. E aí, quando fui lá, visitei, ficava me escondendo assim pra ele não ver, porque eu sabia que ele revelava a vida das pessoas. Botar os pontos pra fora. Botar os pontos pra fora. E aí tá, mas ali eu conheci e tal, oi, tudo bem e tal. Fui pra casa, depois de 4 anos depois a gente se reencontrou. Ele já tava, né, separado da ex-esposa e tal, e a gente começou ali o relacionamento. Entendi. Assim. Procede E essa que passamos versão? dificuldade também no início do relacionamento. Muito. Aí que tá, a gente sai de um casamento achando que vai entrar no outro que é só flores. E aí entrou no outro contexto também de problema, né, no início do relacionamento. Ela tem um testemunho dela que ela contou, foi na primeira semana, já tinha batido 500 mil de visualização. Isso é outro dia que você quiser convidar, Vai né, voltar, então, de libertação. Ela teve uma libertação muito forte dentro da casa dela. A gente vivia uma briga muito grande dentro de casa, no relacionamento. Ciúme, briga. Eu já não aguentava mais de briga. E ela veio conhecer o poder de Deus através da nossa vida, por mais que foi criada na igreja e se desviou. Mas ela veio conhecer o sobrenatural de verdade depois do casamento, né, amor? Ela mesmo fala o testemunho. Eu era batista, né, também. Conheci igreja batista, só que a igreja que é muito ali, né? Porque ela é do Maranhão, então ela é uma batista do interior, ainda. Então, Era batista tradicional? Isso. É, porque a minha batista é renovada. então, já é tradicional. E aí a gente teve uma vez que tava brigando muito, aí teve uma vez que a gente foi um dia bom pra gente, a gente namorou, e quando acabou de namorar, tava bem, só tinha uma, a Luna era bebezinha de berço ainda, né, eu tenho 2 filhos, e era a minha primeira ainda só, bebezinha. Aí a gente conversando, eu olhei pra ela de noite, foi 4 horas da manhã, eu olhei no olho dela, vi ela, quando eu olhei de novo, eu vi uma velha, com o dente todo amarelo, toda ruga, meu irmão, de madrugada, saiu da minha boca assim, ó, sai que eu já te vi sozinho. Aí ela se manifestou pela primeira vez na vida dela, e foi a única também. Aí o olho dela ficou todo preto, a voz ficou, eu vou destruir a família, e começou. E ela... Já falou na minha boca aqui. Na boca dela. E aí começou a minha filha chorando, e detalhe, eu sou acostumado a expulsar demônio desde os 14 anos de idade, foi a única vez que eu tive muito medo. Eu não sabia se eu pegava a minha filha e corria, ou se eu pedia um pastor para me ajudar, ou se eu... E eu tava... Não tinha como sair. E o que você fez? Eu expulsei, né? Com aquela fé, tremia meu corpo inteiro. E aí, 3 vezes, saía, voltava. E depois dali, a Cássia entrou em outro contexto. Aí ela foi batizada nas águas, começou a fazer o jejum de Daniel, foi batizada no Espírito Santo, começou a desenvolver o ministério, começou a fazer cultos, ganhar alma, através do testemunho dela, muitos casamentos, porque isso é muito forte. Isso aqui foi um resumo. Se você chamar ela para contar um dia, você vai ver a quantidade de testemunho que vem de pessoas que estão prestes a terminar de casamento, e isso trouxe uma aula muito grande para mim também. Por quê? Eu já estava prestes a desistir também, né, amor? Aí estava vendo já o prestes a desistir, porque eu falei, saí de um problema e tô entrando dentro de outro problema em meses,
Vou ficar só. Fica igual o Paulo. E depois eu vi que, sim, o espiritual, ele tem poder, assim, eu não sei tudo, gente. Eu vou aprendendo com as coisas de Deus. O espiritual é muito forte. Quando você aprende a resolver as coisas no mundo espiritual, você que tá em casa aí, ó, guarda isso. Quando você aprende a resolver as coisas no mundo espiritual, você para de perder tempo. Porque existe um demônio na Bíblia que só rouba o teu tempo. A Bíblia vai dizer assim, ó, eu vou restituir os anos que o gafanhoto roubou de ti. Tem anos roubados da tua vida. Por você não entender o espiritual, esse espiritual acaba com o teu casamento, acaba com a tua vida sentimental, acaba com a tua saúde. Como eu sei que é espiritual? Eu vou no médico, que fez ano de faculdade para descobrir, para ser médico. Ele faz exame, faz biópsia, não descobre o que eu tenho? É espiritual. Tem pessoas que namoram de 3 em 3 meses e separa. Você bota lá no Facebook na época, né? Eu e Leandrinho, o Deus me deu, Deus me abençoou. Passa 3 meses, já separou. Aí fala, eu e o Robertinho. O que é velho se passou e tudo se fez novo. E em 3 meses vai separando. E existem pessoas que não dão certo no emprego. Isso tudo é espiritual. Você vê no culto da libertação nosso lá quinta-feira, é mais de 100 pessoas manifestadas, de criança a idosa, de rico a pobre. Que loucura! E você vê, o diabo não tem medo de anel de formatura, dos olhos azulzinhos, o diabo não tem medo, o diabo tem medo de dizer o dinheiro da tua conta bancária. O diabo para entrar, não precisa de uma porta, não precisa de uma brecha. Então, quando você entende as coisas espiritual, você para de sofrer. Em muitas coisas. Então, eu não sou conhecedor de tudo, mas o pouco que eu conheço, com 33 anos, hoje vivo uma coisa que muita gente da minha família nunca viveu. Mérito meu? Não. Eu era o pior da escola. Eu reconheço que nada que eu tenho é mérito meu, de verdade. Não é essa humilde, não, é de verdade. Então, quando você entende o mundo espiritual, o quanto é real, tem gente que briga com o marido, Evelyn, que quando briga, olha no olho do marido e fala, esse não é meu marido, não. E aí dorme, quando acorda, o marido acorda assim, ó, bom dia, amor. Aí você fala, eu dormi com o demônio e acordei com o anjo. Tem alguma coisa acontecendo. É assim ou não é? E aí você vai falar do que você ficou chateado e fala, eu não falei isso não. Diante de Deus, eu não lembro não. Aí tu fala, tu tá mentindo, jura pela tua mãe morta. Prometo, nunca. Quer dizer, ele de fato não lembra, porque quando a pessoa tá possessa, ela não lembra o que acontece. Então, quantas brigas a gente tem dentro de casa, quantas brigas a gente tem com pessoas que a gente não fez nada e nos odeiam. Por que tem gente que te odeia? Por que tem gente que me odeia? São pessoas que nunca nem apertaram a minha mão, nunca conversaram comigo para ser... Não gostei dele, vou odiar. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós incomoda os demônios que habitam nelas. Vai falar que tem demônios que habitam em pessoas? Tem. A Bíblia diz isso. Filho de Deus, filho de Belial, vaso de honra, vaso de desonra, filho das luzes e filho das trevas. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos das luzes. Por isso, a gente tem que ficar atento no espiritual, porque tem gente que nos persegue, tem gente que se levanta contra nós, mas não é a pessoa nem tem culpa. Nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, não é contra ela, é contra a principado e potestade que está dentro dela. Então, quando você é maduro, eu não tenho raiva de ninguém que fala mal de mim. Ninguém. Não precisa se manifestar, né? Oi? Não precisa se manifestar como acontece nos cultos. Não precisa se manifestar. Sim, não, com certeza. Ó, o demônio entrou dentro de Judas Iscariote, o Iscariote não virou ali, não. Não botou a mão para trás. Então não é todo mundo que se manifesta. Quer dizer que, não me manifestei, eu não tenho demônio. Tem muito demônio que opera dentro de pessoas mesmo se manifestar. Inclusive os mais fortes não se manifestam. Não vai mostrar? Pra Entendeu? todos expulsar? Cássia, volta então, hein, pra gente conversar, que eu quero saber essa história aí. É um prazer. Vem cá, vocês têm 2 filhinhos, vai vir mais um? Eu quero, tá correndo? Ele tem um time de futebol, né? Quer um time? É, pastor gosta dessas coisas mesmo. Meu pai, se deixasse, queria um time de futebol. Ele teve quantos? Não, só tivemos 2, graças a Deus. 2 mulheres. Mas é uma cobrança, viu? Ser filho de pastor é uma cobrança. Você não tem noção do que é ser filho de pastor, não, mas é cobrança da igreja. Vem cá, Cássia que cuida do seu visual, né? Você já falou. Ele falou, né? Ela que me arruma. O pessoal julga muito pela aparência, né? Tipo assim, porque você é fora do padrão. Você se julga fora do padrão? É porque a maioria dos pastores são o quê? Velho nem barrigudo. E meu pai era gato, viu? Teu pai era gatão? Meu pai era gatão. Cara, eu vou até falar uma coisa que eu, como filha de pastor, posso falar porque eu vivia. Tem muita irmã que é safada. Tem. Ó, Você sabe o que meu pai fazia? Eu vou te contar uma coisa. Cássia, você pode fazer isso com a sua filha. eu falo pra ela. Meu amor! Vou contar pra você. Sabe o que meu pai fazia? O meu pai, tipo assim, às vezes, ia apartar muita briga na casa dos outros. Porque antigamente tinha muito isso, do pastor ir na casa de alguém, orar, e o marido tava batendo na mulher, não sei o quê. O meu pai falava, se arruma que você vai comigo. Meu pai ou levava eu ou levava minha irmã. Porque pra não ir sozinho, porque chegava lá, às vezes, era mentira. Ligava falando que tava brigando, não era, a mulher tava em casa. Que queria, tipo, dar em cima do meu pai. Você acredita nisso? Acredito, sabe por quê? Porque vira uma atração assim, ó. O pastor
cria-se a pessoa vê com uma perfeição. Eu escutei uma coisa, eu nunca mais esqueci. O pastor é o filho que a mãe ora para ter. Eu queria tanto que meu filho fosse usado por Deus igual o senhor. Então, é o filho que a mãe quer ter, o marido que a esposa quer ter. Meu Deus, aí, tá vendo? O homem de Deus. É o genro que a pessoa quer ter. Então, acaba entrando nessa mentalidade da pessoa. Entendeu? De que é a pessoa perfeita e tal. Mas não é, não. Tu repreende? Repreendo. Tem irmã safada, não tem? Algumas. Fala a verdade. Tem, sim. Você tá fixado nisso. Gente, eu tô falando porque eu sou filho de pastor, eu posso falar. Mas se você é filho de pastor, antes de eu repreender, a casa já repreendeu. Não dá tempo nem de eu repreender. Não dá tempo nem de orar. A casa já... O que a Cássia faz não é bem repreender, né? Ela põe pra correr, né? Renato, o dom da revelação pra ela só serve nisso. Só serve pra isso. Ela revela rapidinho. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.